Hoje eu decidi conversar com vocês alguns assuntos que muitas das pessoas que estão aqui pecam muito na hora de fazer as receitas, que é a preparação. E quando eu falo preparação, o que eu quero dizer é o que antecede as receitas. O que é preparação? Preparação de forno, preparação de forma, preparação de todos os ingredientes para a gente fazer as receitas. Isso tudo engloba a preparação. E essa preparação é exatamente onde eu vou abrir com vocês hoje aqui e vou falar todos os tipos de preparações que vocês precisam fazer antes mesmo de começar uma receita de pão ou de bolo ou qualquer tipo de receita que você for fazer. A primeira preparação que a gente precisa antes de fazer uma receita é a preparação do forno. E como eu já falei em várias lives com vocês, a preparação do forno é uma coisa meio que mágica. Você precisa entender o forno que você tem na sua casa, né? Qual o tipo de forno que você tem na sua casa? É industrial ou forno é esse que a gente tem convencional mesmo de cozinha? Como que é seu forno? Primeira coisa é que você precisa entender o seu forno. Então, para facilitar a vida de todos vocês que estão aqui na live, eu vou explicar para vocês como que preparar um forno, que é um forno que todo mundo tem e que todo mundo tem em casa, aqueles fornos residenciais de cozinha mesmo, que tem o fogão e o forno. Primeiro, você vai pegar a grade do seu forno precisa ficar na metade da posição, ou seja, aqui, se você for olhar agora dentro do seu forno, tem três posições para colocar a grade. Tem a primeira, que é bem quase embaixo, a segunda, que é no meio, e a terceira posição, que é bem quase em cima lá do teto do forno. Toda vez que você for fazer pães ou bolos, essa sua grade precisa ficar na segunda posição, ou seja, exatamente no meio do forno. Tanto a mesma distância para cima do teto do forno e a mesma distância para baixo do piso do forno. Então, a grade precisa ficar no meio. Aí, a partir daqui, você vai ligar o forno. Todas as receitas minhas que eu posto aqui no canal, eu digo para vocês assim: leve o pão para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície. Aqui você vai falar para mim, você vai mudar uma coisa. Por que você vai mudar? Porque eu percebi muitos erros e muitos acertos aqui, que é exatamente isso que eu vou falar o que está acontecendo. Tem forno de pessoas que põem 200 graus, mas parece que está colocando um pouquinho mais de temperatura. E tem forno que você coloca 200 graus e parece que está colocando um pouquinho menos a temperatura. Então, nós vamos fixar a partir de hoje a temperatura de 180 graus. A temperatura de 180 graus é o forno médio, porque essa temperatura vai fazer com que os pães assem por dentro, por fora e não queimem nenhuma parte. Quando eu estou falando de forno para você, eu quero dizer que, e você tem que entender isso de uma vez por todas, os primeiros 15 minutos no forno de 180 graus, que você coloca um pão, ele não vai assar, entenda isso. Os primeiros 15 minutos, o pão vai cozinhar toda aquela massa que está ali dentro e que está ali fora. E os segundos 15 minutos é exatamente o que vai assar o pão, que vai dar aquela cor amarelada em cima, dourada. Tudo bem, então? Combinado? Então, recapitulando aqui para você entender. A primeira aplicação e a primeira coisa que a gente vai arrumar antes de fazer a receita é o forno. Então, grade exatamente no meio do forno, colocado na segunda posição. O forno pré-aquecido 20 minutos antes de começar qualquer tipo de receita. E vai deixar o forno pré-aquecido a 180 graus, não mais 200 para não ter erro. 180 graus é a temperatura ideal para cozinhar e depois assar, tá bom?
Quando eu dou uma aula, igual hoje eu estou dando uma aula de preparação de tudo antes de começar a receita, quando eu termino a aula, o pessoal vai fazer e depois me manda as mensagens falando o que deu certo e o que deu errado. E aí eu começo a maquinar na minha cabeça o que foi que deu errado, o que foi que deu errado. E nessa de maquinar as coisas na cabeça, eu aprendo muito mais do que eu ensino. Você não acredita, né, Júnior? Mas é exatamente isso que acontece. Você fala que aprende muito, mas eu aprendo, eu acho que um pouco mais com vocês também, pode ter certeza. E eu entendo vocês perfeitamente. Por quê? Eu posso estar atrás de uma marca que chama Padaria do Sábado, mas eu também sou humano. Eu já errei muito fazendo pão, já errei muito fazendo bolo, já coloquei a travessa do forno embaixo, queimou embaixo, já coloquei a travessa muito para cima, queimou em cima. Eu já tirei pão do forno, que quando eu ia partir, o pão estava assado, mas por dentro estava cru. Então, acontece muito com quem é humano. Então, errar é humano, deixa rolar, tá bom? Gente, então vamos continuar aqui. Já falei do forno, agora eu vou falar de uma palavra que talvez vocês não vão entender. Mise en place é uma palavra em francês que quer dizer que você tem que ter tudo no seu devido lugar antes de começar a fazer uma receita. Por exemplo, farinha de trigo, coloca na bancada, leite, açúcar, sal, manteiga, óleo e fermento. Tudo isso você precisa colocar na bancada antes de começar uma receita. Olha, tenta imaginar comigo você começar a fazer uma receita de bolo, de pão, por exemplo, e chegar por exemplo, de bolo, que o fermento, vocês costumam colocar o fermento por último. Eu detesto colocar esse fermento por último, mas tudo bem. Vocês gostam de colocar o fermento por último no bolo, né? Então, já pensou? Você fez toda a massa, fez tudo certinho, aí quando você vai procurar o fermento, ou acabou, ou não tem, como que você vai fazer? Isso pode interferir muito na sua receita, porque até você achar o fermento, pedir emprestado ou ir comprar, aquela massa do seu bolo lá já vai estar descansando ali, já não vai dar muito certo. Então, quando eu falo para vocês ter a preparação de todos os materiais na mesa antes de começar uma receita, eu não estou falando por brincadeira, ou não é um jargão, não é. Você tem que ter tudo ali para dar tudo certo na sua receita. Já pensou vai fazer uma receita não tem ovo, por exemplo? Ou leite não dá, ou leite acabou? Então, é complicado, né? Digamos que, nesse caso, quando o leite acabou, até que não tem muito problema, porque a gente pode colocar água, não tem problema, né? Então, presta bastante atenção nisso que eu estou dizendo para você. Toda vez que for começar uma receita, pega todos os ingredientes e coloca em cima da mesa, tá bom? Outra coisa muito importante para dizer para vocês que estão aprendendo, se vocês forem padeiros, se vocês trabalharem em confeitaria, padaria, eu não falo muito para você, não, isso não. Mas todos os ingredientes, ovo, leite, água, precisam estar em temperatura ambiente. Porque se você colocar esses ingredientes gelados na sua massa tende a endurecer, sua massa tende a não absorver bastante a água e a sua massa também pode dar aquele famoso problema de demorar a crescer os pães. Então, só voltando aqui para você entender sobre os produtos em temperatura ambiente, quando você for fazer um pão francês ou pão salgado, a água, e é só água, não pode ser leite, aí sim, ela pode ser gelada, porque os pães crocantes e os pães de padaria, esses pães rústicos, eles precisam ter aquela casca grossa em cima e embaixo e ter a pestana, ficar bem crocante. Então, aí sim, água gelada. Agora, nas outras massas que eu ensino para você, qualquer outro tipo de massa que eu ensino para você, a água ou o leite precisa ser morno ou em temperatura ambiente. Por que eu digo morno? Porque quando você coloca a água morna na farinha, a água morna tende a entrar nos folículos da farinha, enquanto que a água em temperatura ambiente ou gelada, ela não consegue entranhar
dentro da farinha. Então a água morna, ela é boa por isso, porque ela entranha dentro dos folículos da farinha e a farinha acaba absorvendo mais água e, por consequência, deixa o seu pão mais macio. Então é isso. Então, voltando ao assunto, materiais todos na mesa antes de fazer a receita e todos eles em temperatura ambiente, com exceção desses dois que eu falei, que é o pão francês e os pães doces que precisam da água. Primeiro, gelada, e a segunda, água morna. Água morna, mamadeira, coloca no rosto, não sente que está quente, tá bom? Combinado. A terceira coisa é preparar as formas que você vai fazer os pães. Terceira, antes de começar qualquer coisa. As formas redondas de buraco central, elas têm um problema, porque pode acontecer de várias receitas suas colocadas nessa forma de buraco central grudar. Eu já grudei vários bolos, vários pães nessa forma, e eu estou falando com propriedade, porque é exatamente assim que tem que ser. Imagina que você tem uma forma de buraco central 23 centímetros. Digamos que é assim, redonda. Quando você vai pincelar manteiga ou margarina, você precisa fazer do seguinte jeito. Você nunca mais vai grudar um pão, vai grudar um bolo, vai grudar mais nada na sua vida. Primeira coisa, gente. Quando a gente fala que vai untar uma forma, a gente precisa untar com gordura, tá bom? E gordura é ou manteiga ou margarina. Posso untar com óleo? Não. Quando você unta qualquer tipo de forma com óleo, o óleo tende a secar na hora que for assar os pães. E esse óleo secando, vai acontecer que a massa vai grudar e na hora que você for tirar, sai um pedaço de baixo, um pedaço do lado e não dá nada certo. Então, para untar qualquer tipo de forma, a gente vai precisar, então, ou de manteiga ou de margarina, tá bom? E voltando ao assunto, se a forma é redonda e tem buraco central, o fundo da forma, você vai pegar o pincel nessa direção e vai fazer no fundo da forma, no sentido do círculo da forma. Esse cone que tem no meio, que é uma forma de buraco central, você vai pegar o pincel assim, de baixo para cima, pincelando, no sentido do crescimento aqui do cone. Tá entendendo, gente? Forma redonda, buraco central. Buraco central tem um cone aqui. Então, embaixo, você roda o pincel normalmente. No cone aqui do meio, você vai com o pincel de baixo para cima. Fazendo uma lista. Porque aí, quando o pão crescer, ele vai crescer para cima. E você pincelou de baixo para cima, você está seguindo o sentido do crescimento do pão. E as laterais aqui da forma redonda também, de baixo para cima, pincelando. De baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Parece brincadeira, mas não é. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu pincelo a manteiga ou a margarina no sentido do crescimento do pão, então ele vai acompanhar aquela margarina e aquela manteiga e vai derreter ali e vai sim ficar no mesmo sentido de crescimento. Então, quando ambos conversam entre si e estão fazendo o mesmo movimento, nenhum deles vai grudar, nem na lateral, nem no cone, que é o buraco central. Estamos entendidos até aí? Essa é a forma de 23 centímetros ou qualquer tamanho de buraco central. Agora eu vou falar para vocês da forma redonda, lisa, sem buraco central, lisa. Aí você fala, nossa, mas essas formas são de bolo. Sim, são de bolo, mas tem pães que a gente faz também nessas formas. Então, entenda isso. Eu estou passando para vocês essas formas, porque essas formas redondas também a gente usa para fazer pão. Eu já usei várias delas em vários vídeos, vocês já viram, e é assim que é feito. Então, essa forma redonda, lisa, ela é redonda e é lisa, não tem buraco central. Como que você vai pincelar a manteiga? No fundo, você vai pincelar formando círculo com pincel, normalmente. E nas laterais, você vai pincelar com o pincel nessa posição, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. O que eu estou fazendo aqui?
eu estou pincelando a massa no sentido, pincelando a forma, no sentido do crescimento da massa. Quando essa massa for assar e ela começar a conversar junto com a manteiga ou com a margarina, eles vão começar a subir juntos, na mesma direção. E quando eles fazem isso na mesma direção, a massa, na hora de assar, não gruda nas laterais. Tá bom assim, gente? Então, ó, falamos então da forma redonda de buraco central e falamos da forma redonda lisa. E uma outra coisa que eu preciso falar dentro disso que a gente comentou é que tenha em mente, gente, de começar a fazer as suas receitas com fermento. Quando é usar fermento em pó, que é bolo, e quando for usar fermento biológico, fresco ou seco, que for para fazer pão, tenta colocar esse fermento antes de tudo. Você sabe o que eu estou falando? Eu já errei demais mesmo na minha vida, porque na hora de colocar o fermento, todo mundo coloca o fermento na última etapa do bolo, não é isso? Coloca o fermento, a última coisa no bolo e mexe sem bater. Não é assim que funciona? Tenta imaginar uma coisa. Você fez todo o bolo e esqueceu de colocar o fermento, já era, esquece. E eu já fiz muito isso. Fazer toda a massa do bolo, como o fermento era por último, para mim, tá tudo bem. Então, eu vou ensinar para vocês uma coisa que está dentro do Mise en Place, para você fazer o seguinte. Toda vez que você for fazer um pão, você mistura o fermento biológico seco ou fresco no meio da farinha antes e peneira tudo aquilo ali. Aquela farinha com fermento não tem como você errar, porque você já colocou o fermento ali, tá bom? Quando for para fazer um bolo, quanto de farinha de trigo você vai usar? 400 gramas? Aquele 400 gramas, você coloca a colher de sopa de fermento em pó ali e peneira ali e deixa junto com a farinha, porque aí não vai ter erro. E essa parte do fermento, deixar por último, gente, esquece isso, pelo amor de Deus, porque muita gente já errou, muita gente já mandou comentário aqui para mim, e eu falei, você colocou fermento? E a pessoa, nossa, é mesmo que sim. Então, não deixa o fermento por último. Sempre pode ser bolo ou pode ser pão, você vai colocar o fermento e peneirar na farinha antes. Estamos combinados assim, tá bom? Do pão francês, ele precisa dessa água gelada porque pode esquentar a massa e aí pode começar o pão ou ficar macio demais ou o fermento não agir porque esquentou. Mas uma das grandes boas coisas disso é que a água gelada ela não entranha muito na farinha, deixando aquele pão salgado com a massa um pouco mais crocante, uma massa mais que, entre aspas, né, pesada. Mas é assim mesmo. É exatamente isso aí. É fundamental e é exatamente para isso que serve a água gelada. Em máquinas, mas como aqui a gente é tudo manual, a gente vai no manual mesmo, coloca gelada e não demora muito para fazer a massa, porque para não dar problema, né? Então agora a gente vai falar das formas que vão ser as formas quadrangulares, retangulares, tá bom? Eu tenho as formas retangulares que são altas e tenho as formas retangulares que são baixas. As formas retangulares que são baixas, elas têm o comprimento. Para você pincelar uma forma no comprimento, você pega o pincel, manteiga ou margarina e pincela embaixo no sentido do comprimento da forma. Certo? Pincelou embaixo no sentido do comprimento da forma. Agora você vem nas laterais com o pincel assim e faz de baixo para cima, igual eu já ensinei. Estamos pincelando a forma retangular alta, de baixo para cima. Vai fazendo assim, de baixo para cima, de baixo para cima e de baixo para cima. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando a manteiga ou a margarina pincelada no sentido em que a massa vai crescer. A massa vai crescer para cima. Então eu pincelo de baixo para cima para que quando a massa começar a crescer, ela converse com a manteiga e com a margarina nas laterais e ambas juntas vão seguindo o mesmo caminho. E é por aí que você consegue não deixar os seus pães grudarem
Nunca mais. Pode esquecer. Fez isso, se o pão grudar, depois você me chama aqui para me contar. A não ser que tiver queijo na massa, tiver alguma coisa que pinga ali e seca, aí tudo bem, mas fora isso, pode esquecer. Pão sai que você faz assim, na hora que tiver saído do forno, você passa assim com o pão, já saiu, tá tudo certo. E as formas retangulares baixas, elas não têm muito critério para você pincelar, porque é uma forma desse tamanho, retangular. Você vai pegar o pincel, pincelar no sentido do comprimento, e como ela é baixa, aqui do lado, ela é baixa, então de qualquer jeito que você passar ali a manteiga, não vai ter problema, porque não tem sentido do crescimento, né? Geralmente essas formas retangulares baixas, a gente faz pão que é modelado redondo, porque eles ficam ali e crescem para cima, um não encosta no outro, e eles não encostam na lateral. Então, a forma retangular lisa é só com o pincel embaixo, pincelando no sentido do comprimento da forma. Então, gente, aqui já fizemos então os preparativos para começar a receita. Antes disso, não dá para começar a falar em receita, porque aí a gente já erra e já vai começar a fazer tudo errado e não dá certo, né? Fez tudo errado, o sinal é não dar certo mesmo. Então, vamos lá. Para começar a fazer a receita, já estamos com tudo pronto, forno arrumado, forma armada, já vamos começar a fazer a receita. Aí que chega a hora que você vai ver. Essa sua farinha, você fez pão ontem, fez bolo ontem, deu certo? Se tiver dado certo todos esses dias, eu vou pedir para você não fazer nada nessa farinha. Agora, se tiver dado errado em alguns momentos, você vai precisar ver e analisar na sua cabeça aí se a sua farinha está fraca ou se a sua farinha está forte. Geralmente, quando dá muito errado é porque a farinha não é tão boa assim, né? Você já fez pão e bolo com outra farinha e deu certo, e com essa que você está fazendo agora não deu certo, é sinal que a gente tem que trocar essa farinha ou então fazer esse procedimento que eu vou te fazer agora. Você vai analisar qual é a receita agora, passo a passo, viu, gente? A receita, analisar no papel qual que é a receita que você vai fazer agora. Tenha sempre em mente e na bancada o papel onde está a sua receita para você não errar nada no passo a passo aqui agora. Analisa quanto de farinha de trigo vai no total da massa. Bom, digamos que vai um pouco mais de 1 kg de farinha de trigo no total inteiro da massa. Se você sabe que a sua farinha de trigo está fraca, você vai ter que fortalecer ela para tentar entender, tentar conversar com a sua farinha para que ela faça o que você quer que ela faça. Se é mais de 1 kg de farinha de trigo, você vai colocar 100 gramas de amido de milho para fortalecer essa farinha. Agora, se a sua receita não for até 500 gramas de farinha de trigo no total que você for fazer, você coloca 50 gramas de amido de milho para fortalecer essa farinha. E aí você deve misturar esse amido de milho na farinha até que suma no meio da farinha e a farinha e o amido de milho virem um só. A partir daí, a sua farinha de trigo, que era fraca, está fortalecida. Você pode fazer qualquer tipo de pão com ela ou qualquer tipo de bolo com ela, porque ela vai dar super certo. E a partir daí, depois que você fortaleceu a sua farinha, aí você vai começar a fazer a sua receita em si. E aí você escolhe qual receita que você for fazer, papel na mão, caneta na mão, porque aí você vai precisar entender quais são os passos a passo das receitas que vocês forem fazer. Então, gente, a nossa live de hoje e a nossa aula de hoje foi sobre preparação. Preparação antes de começar qualquer tipo de receita. Olha, no andar da carruagem, eu estou percebendo que vocês estão aprendendo muito rápido essas coisas. Então, eu estou preparando para vocês, com muito carinho e muito orgulho, uma apostila sobre pães modelados. A última vez que eu vi aqui tinha mais de 300 páginas, e nessa apostila estão todos os pães modelados que eu faço aqui na padaria,
Nessa apostila tem como você fortalecer uma farinha fraca, tem como você fazer os pães crescerem no frio, massa base de pão salgado, massa base neutra, massa base de pão doce e massa base de pão doce recheado. Essa apostila minha é uma apostila minha, totalmente minha, e foi cerca de 30 anos, tudo copiado no papel, feita a massa, copiada no papel, tirado os excessos, feito do jeito que tem que ser e passado para vocês em vídeo. Muitos de vocês falam que as receitas que eu posto para vocês estão dando certo. Que bom, porque essas receitas foram copiadas por mim no papel primeiro, depois digitalizadas e depois transformadas em apostila, que é o que eu estou fazendo para vocês. E aí, nessa apostila, vocês vão ter todos os modelos de pães que a gente faz aqui na padaria, como trançar, como fazer cestado, como fazer rede, todas essas trançagens e todos esses modelos daqui da padaria, eu estou deixando para vocês na apostila, tá bom? Não saiu ainda, mas assim que sair eu falo para vocês. E outra coisa, todos os modelos de pães que a gente faz aqui na padaria estão na apostila e caso você, na hora que você lê a apostila, você tiver alguma dúvida sobre a receita, todas as receitas estão do lado escrito vídeo. É só você clicar ali no vídeo, você continua lendo a receita e já clica e já vai para o vídeo. Eu estou fazendo bem detalhado para não ter erro para vocês e para facilitar a vida de todos vocês, tá bom? Essa foi a nossa live de hoje sobre preparação de tudo antes de fazer uma receita. Eu estou aqui para ajudar mesmo, estou tentando fazer com que as pessoas comecem a ganhar dinheiro fazendo pão, comecem a trabalhar fazendo pão, comecem a fazer os pães, vender para os vizinhos, vender no trabalho, vender nos lugares onde precisar, sabe? Se dependesse de mim, eu tirava todo esse pessoal e ia fazer todo mundo pão e ganhar dinheiro. Mas infelizmente não é tudo comigo, né? Eu gostaria muito, mas eu não saio daqui enquanto eu não ver vocês todos craques em panificação. E depois, se a gente precisar de fazer uma outra coisa, a gente faz. Mas tem muita gente aqui que está desesperado, viu, Paulo? Mas é assim mesmo. É uma apostila, deixa eu só explicar para você entender. É uma apostila toda escrita em PDF para você ler todas as receitas. Caso no meio lá que você leu, você não entendeu nada, do lado tem o vídeo. Então é assim, não entendi, vai para o vídeo, que no vídeo não tem erro. Então eu vou fazer assim para facilitar mesmo para vocês. Eu quero que vocês ganhem dinheiro. Vai ganhar dinheiro, não tem problema. Começa vendendo para os vizinhos, depois vende no trabalho, sai na rua, sai domingo aí, se ninguém comprar, não comprou, mas se comprar, beleza. É assim que eu comecei, e é assim que a gente tem que entender o lado de quem está lá fora e o lado de quem está aqui dentro. Eu sou humano e foi assim que eu comecei, por isso que eu dou essa dica sempre, tá bom? Mas assim que a apostila sair, eu falo para todos vocês, pode ter certeza. Minha avó falava que quando você divide o conhecimento, quando você passa o conhecimento, você não divide, você multiplica, né? Então, todo mundo, eu quero que vocês todos, nós somos mais de 172 mil inscritos nesse canal. Quero que todos vocês comecem a trabalhar e ganhar dinheiro em cima da panificação. Porque é uma coisa, quando você começar a fazer pão e você perceber que fazer pão não é só ganhar dinheiro, sabe aquele arrepio na espinha, aquela emoção, sabe, de ver que um pão seu deu certo, ou então a emoção de família mesmo, a família chega na sua casa, come o pão e você tem o prazer de falar que foi você que fez, sabe? Então essas coisas mexem muito comigo, não é nem tanto pelo dinheiro, gente, pelo amor de Deus, mas quando você fala, olha, sua receita deu certo, olha, um dia eu fui fazer o pão, queimou embaixo, aí eu assisti um vídeo seu, fiz no outro dia, deu certo. Então, isso para mim não tem preço. Então, assim que sair a apostila, eu falo para vocês, vamos com calma, vamos fazer tudo do jeito que tem que ser feito. E eu espero ter ajudado vocês com essa aula de hoje, tá bom? Beijo para todo mundo, até a próxima live, próximo vídeo, entre uma receita e outra aqui, a gente vai conversando, tá bom? Tenha um excelente bom dia para vocês hoje. Até daqui a pouco.